Olá, turminha! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História do 8º ano, tá bom? Na aula de hoje nós iremos trabalhar, ou melhor, nós iremos realizar as correções dos exercícios, tá? Só adiantando, as atividades corrigidas vão estar na nossa descrição do vídeo. Vai ter lá a opção Atividades Corrigidas. Você vai fazer o download do arquivo, você vai comparar as suas atividades com as atividades corrigidas que vão estar no arquivo. E aí você vai ver o que você acertou, o que você errou e vai possibilitar que você tenha uma melhor qualidade na hora de fazer a sua avaliação. Lembrando, você pode entrar em contato comigo para falar sobre o assunto, para conversar e tirar dúvidas, tá bom? Fico à disposição de vocês. Outra coisa, você pode colocar na descrição, na verdade na descrição não, ativar o sininho do nosso canal para poder receber as aulas no momento em que elas forem lançadas, porque vai facilitar a comunicação com você e com nossas aulas, tá bom? Então, gente, a aula de hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre os conteúdos que foram passados, tá? Lembrando, nós vamos fazer a correção apenas de 3 atividades, ou melhor, de 3 aulas que nós passamos. A aula referente ao segundo reinado, a aula referente à abolição e a aula referente à migração, a questão das migrações e do indigenismo, ou seja, escravismo e indigenismo. Nós vamos trabalhar só essas 3 aulas que nós passamos, tá bom? Então, vamos lá. A primeira aula que nós estaremos fazendo a correção, que vai estar na descrição do nosso vídeo, vai ser a aula do dia 18/8. Nessa aula, nós passamos uma atividade que se encontrou na página de número 218 até a 221. Nós pegamos um conteúdo que falou sobre o segundo reinado, a política, a economia e a guerra que surgiu nesse segundo reinado, tá bom? Foram todas as questões desses exercícios, tá? O que acontece no segundo reinado é uma coisa impressionante. Lembrando, o segundo reinado é o maior período político da história do Brasil. E durante o segundo reinado, nós vamos ter a Guerra do Paraguai, que é um dos maiores conflitos, que o Brasil vai anexar uma região conquistada contra o Paraguai. Nós vamos ter também uma outra questão, que vai ser a maior estabilidade política e econômica do Brasil. É durante o segundo reinado de Dom Pedro II, que vai haver essa estabilidade, esses acordos políticos, porque Dom Pedro II ele vai fazer uma verdadeira organização política desse governo. Então, ele não vai ter conflitos políticos que vão atrapalhar. Ele cria um ministério para ser disputado sobre os 2 principais partidos políticos que existiam na época, que eram os conservadores e os liberais. Lembrando que tira-se do período os progressistas e os que não eram progressistas, que eram 2 partidos que vinham desde o período colonial, tá bom? Então, ele consegue manter o equilíbrio sobre esse período, dando a esses partidos, a esses grupos políticos, poderes limitados. E o seu governo é basicamente um governo de fazer novas constituições, novas características de construções civis, ampliar as questões relacionadas ao desenvolvimento de áreas que não existiam no Brasil. A agricultura vai ser uma área que vai ser desenvolvida. Então, a questão também da industrialização começa a vir para o Brasil nesse período. Então, o reinado de Dom Pedro II, que é o segundo reinado brasileiro, vai ser basicamente um processo de instabilidade. É isso. É um processo que não vai ter muitos conflitos e as poucas guerras que tem são vantajosas para o Brasil, tá bom? Então, depois dessa aula, nós tivemos a aula do dia 25/8. A aula do dia 25/8, nós falamos sobre a abolição. O que foi a abolição, o processo de formação abolicionista, a questão das leis que deram grande apoio, porque nós temos a lei de Eusébio de Queiroz, que foi instaurada no Brasil por ser impulsionada e obrigada pelos ingleses que ela fosse instaurada, tá bom? Então, nessa aula, nós passamos o exercício nas páginas de 243 e 244. As questões foram 1, 2, 3 e 4. Tá. E a abolição do Brasil foi um ganho, porque ela possibilitou durante um momento
a entrada do que nós trabalhamos na aula posterior à abolição, que foi a entrada dos imigrantes. Mas antes disso, nós devemos lembrar que a abolição foi dada pela lei, iniciou-se pela lei Eusébio de Queiroz, que nós consideramos como a lei inicial desse processo de libertação dos negros aqui no Brasil, e ela se findou a partir do processo com a proclamação da Lei Áurea, que foi decretada pela Princesa Isabel, tá bom? É claro que nós vamos ter a lei do sexagenário, nós vamos ter a lei do ventre livre, que são leis que vão fazer parte desse processo de libertação e abolição. Lembrando que os grandes abolicionistas da época eram literários, eram músicos, eram artistas, e eles lutavam contra essa questão da escravidão. E formou-se assim os abolicionistas, aqueles que lutavam contra a escravidão, tá bom? E forma-se assim esse grupo também durante esse período. Então, posterior a essa aula, nós tivemos a aula do 1º do 9. E essa aula, nós tivemos um exercício que foi da página 225, somente a questão de número 5 e 6, tá bom? E nessa aula nós estudamos sobre a questão da imigração e o indigenismo no Império. O que seria isso? Lembrando, os escravos foram livres. E aí o que acontece? Começa a vir imigrantes para o Brasil. E esses imigrantes agora são assalariados. Ou melhor, tentaram ser assalariados no início, houve muita luta, muitos conflitos, o Brasil pegou durante um tempo, teve uma má fama na Europa, porque o Brasil não pagava e tratava mal esses imigrantes, principalmente italianos e alemães que vinham para o Brasil, e eles acabavam levando para a Europa essa ideia de que o Brasil tratava eles como escravos. Mas com o passar do tempo, ocorreu na administração e na política mudanças que possibilitaram que o imigrante que viesse para a colônia, ele tivesse salário, ele tivesse a sua passagem paga, ele tivesse a possibilidade de ter uma terra e produzir nessa terra e vender o produto que sua terra dava. Então isso tudo fez com que o Brasil tivesse uma grande força de imigrantes aqui dentro para trabalhar, principalmente nas lavouras de café, já que foi a grande economia do seu período, tá bom? Então, com esse imigrante, surge nesse período o comércio interno, que vai ser um mecanismo que vai levantar a economia do Brasil, e possibilidade de um comércio externo forte com uma mão de obra assalariada, tá bom? Então, a marca desse período do imigrante é que ele acabou sendo inteiramente importante para o desenvolvimento econômico do período colonial, ou melhor, do período imperial, que foi justamente com o crescimento da economia interna e externa. Quanto ao indigenismo, nós vamos ver as grandes revoltas, principalmente aqui no norte, dos indígenas contra a escravidão. Nós vamos ver as grandes lutas dos indígenas contra a escravidão, porque eles não se sujeitavam a domínio português, principalmente dentro das suas áreas amazônicas, já que na Amazônia não se produzia café nem cana-de-açúcar, mas existia a exploração do que nós chamamos das drogas dos sertões, que eram o quê? Os grandes produtos naturais, como nós vamos ter o cacau, nós vamos ter a questão relacionada à pimenta, nós vamos ter a questão relacionada às grandes plantas, as grandes questões relacionadas ao tabaco, as questões desses produtos naturais que se tinham aqui na região, tá bom? Então, o indigenismo ele vai entrar como uma luta de resistência à escravidão, tá bom? A escravidão indígena. Então, gente, a nossa aula, basicamente, trabalhamos nelas esses conteúdos. E eu deixo para vocês de novo, que na descrição do nosso vídeo está as correções das atividades. Você faça o download e compare as atividades, tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau!